Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e hoje a gente vai para a nossa terceira sessão de perguntas e respostas. E agora a nossa sessão já tem nome. E graças a quem? Ao meu querido seguidor Alisson Costa, que deu essa sugestão de nome e eu gostei bastante. E o nome da nossa sessão é Extração de Dúvidas. Pô, tem tudo a ver, gostei, achei safo, gostei bastante do nome. Valeu, Alisson, muito obrigado por ter mandado a sugestão. E muito obrigado às outras pessoas que mandaram sugestão também, porque eu fiquei muito na dúvida. Teve umas sugestões aí que eu adorei e eu fiquei bem na dúvida do que eu escolher. Mas depois de reunir aqui com algumas pessoas, foi decidido que vai ser a extração de dúvidas. E hoje, na sessão de extração de dúvidas de hoje, nós vamos falar sobre análise de expressão gênica por PCR em tempo real. Por que a gente vai falar desse tema? Porque muito em breve mesmo, dentro de alguns dias, vocês vão saber em detalhes, eu vou anunciar um evento todo dedicado à análise de expressão gênica por PCR em tempo real. A gente já fez um evento uma vez, só que agora a gente vai subir de nível, a gente vai fazer um evento maior, que vai englobar mais pessoas, que a gente vai ter mais tempo para discutir, mas a gente fala sobre isso num próximo momento. Hoje vocês vão ter algumas perguntas e respostas sobre esse tema aqui, e assim vocês já vão se aquecendo para esse conjunto de aulas, esse evento que vem por aí sobre análise de expressão gênica por PCR em tempo real, tá bom? Então, antes da gente começar, eu vou pedir para rodar a vinheta e nessa vinheta que deve ter, sei lá, uns 15 segundos, o que você vai fazer? Você vai se inscrever no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa um comentário, manda perguntas para a próxima sessão. Aliás, essa é um bom recado. Deixe perguntas para mim, porque eu vou responder o máximo que eu puder de perguntas, ou as perguntas que chegam com mais frequência, na próxima sessão de extração de dúvidas. Então, manda aí sua pergunta para mim, pode ser por e-mail, no suporte, @universodabiomol.com, ou pode ser aqui no comentário do YouTube mesmo, pode ser no comentário do Instagram, onde você quiser, manda suas perguntas aí, que eu vou tentar responder da melhor maneira possível, beleza? Então chega de enrolação e vamos para o vídeo. E a primeira pergunta, aliás, todas as perguntas dessa sessão de hoje, eu peguei mais uma vez lá do questionário que eu recebi das leis AIG, que foi o outro evento sobre análise de expressão gênica que eu fiz. As pessoas mandaram perguntas e eu peguei todas de lá, e por isso que não tem o nome aqui, porque eu não anotei o nome das pessoas, mas se você é dono da pergunta que vai aparecer aqui, deixa um comentário aí para mim e me diga se a resposta foi satisfatória, tá bom? E a primeira pergunta que eu vou responder é a seguinte: como escolher bons genes de referência para que sua análise seja mais fidedigna possível? Aí depois a segunda pergunta da mesma pessoa. E quantos housekeeping é preciso ter? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu preciso, para não jogar essa bomba, essa pergunta para vocês sem contexto nenhum, eu vou dar um pouco de contexto do que significa essa pergunta aqui, tá? Então eu vou falar um pouco sobre normalização de dados, sobre o gene de referência e aí sim eu respondo a pergunta. Bom, e um outro comentário aqui, que ela fala de gene de referência na primeira parte da pergunta e depois de housekeeping, né? A verdade é a mesma coisa, tá? Esses dois termos querem dizer a mesma coisa, que são maneiras de a gente normalizar os dados, que é o que eu vou explicar daqui a pouco. O termo padronizado, correto, para você que vai publicar algum experimento sobre análise de expressão gênica por PCR em tempo real, ou mesmo fazer a defesa da sua tese ou dissertação, você deve utilizar por padronização gene de referência. Essa é a nomenclatura correta. Vocês vão ver lá mais para frente que tem uma outra pergunta, se eu não me engano, que utilizaram outro nome, que foi controle endógeno, que também é um termo muito utilizado. Então, gene de referência, housekeeping, controle endógeno, todos querem dizer a mesma coisa, mas o padronizado é gene de referência. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu dar o contexto para vocês entenderem como a resposta que eu vou dar, senão vocês não vão entender nada se vocês não tiverem conhecimento disso que eu vou falar. Bom, o negócio é o seguinte: quando você faz uma análise de expressão gênica por PCR em tempo real, o seu objetivo é justamente quantificar o nível de expressão de um determinado gene ou de determinados genes em alguma condição específica, na sua condição experimental, que pode ser um tratado versus um controle, macho versus fêmea, um enfermo versus um saudável. O seu objetivo é quantificar o nível de expressão de alguns genes dentro dessas condições. Quando a gente faz isso por PCR em tempo real,
O que nós estamos fazendo no final das contas? Nós estamos pegando uma informação biológica, que é o que está lá na célula ou no tecido que você quer analisar, que é o nível de expressão do gene, e a gente precisa transformar ou traduzir essa informação biológica em uma informação analisável, uma informação digital que a gente consiga processar um valor numérico no final das contas. E no caso da PCR em tempo real, como a gente faz isso? A gente gera fluorescência através de PCR. A PCR, e por ser em tempo real, e é justamente por isso que ela é em tempo real, a PCR vai gerar fluorescência. E esse sinal fluorescente, a intensidade deste sinal fluorescente, ele tem que ser diretamente proporcional ou diretamente relacionado com aquilo que você está querendo quantificar. De um modo geral, então, a gente pode traduzir isso aqui de uma maneira grosseira, hoje que nós não temos muito tempo, da seguinte maneira. Quanto maior o nível de expressão do seu gene, maior vai ser o nível de fluorescência gerado na reação. Basicamente é isso que a gente vai fazer, tá? O grosso modo é isso que a gente vai fazer. Então, quanto maior o nível de expressão de um determinado gene em uma determinada amostra, maior vai ser o seu nível de fluorescência gerado lá ao longo da PCR em tempo real. E aí a gente tem um segundo passo, que é o equipamento que faz isso, a gente processa a informação, que é pegar esse sinal fluorescente, que também não nos diz muita coisa, e transformar isso num valor numérico, transformar isso num valor digital, para a gente fazer conta, para a gente poder analisar, para a gente gerar um número de nível de expressão diferencial aí, por exemplo, para você ter a sua resposta, certo? É isso que a gente vai fazer. Então, pegar uma informação biológica, traduzir essa informação biológica em um sinal fluorescente e, por sua vez, esse sinal fluorescente num valor numérico para a gente quantificar. Então, eu vou fazer uma seguinte pergunta para vocês. Qual é a variável que você quer que interfira na geração de fluorescência, que representa o nível de expressão do seu gene, na sua reação de PCR? A única variável que você quer que interfira na geração de fluorescência é justamente a sua pergunta experimental, a sua condição experimental. Então, se você tiver dois grupos, um tratado e um controle, um grupo tratado com uma determinada droga versus um grupo controle, você quer que a variável tratamento de droga interfira na geração de fluorescência, porque ela representa o nível de expressão do gene, que vai ser transformado num valor numérico. É isso. Agora, existem outras coisas que, ao longo desse processo todo, desde o momento que você coleta a sua amostra até você analisar os dados lá na outra ponta, que pode interferir na geração de fluorescência? Tem um montão de coisa que pode interferir na geração de fluorescência. Tudo, na verdade, o que você fizer, cada passo que você der, cada coisa que você faz manipulando a amostra, não importa em que estágio você esteja deste processo todo, de uma análise de expressão gênica por PCR em tempo real, pode interferir na geração de fluorescência. Alguns exemplos. Erro de pipetagem. Você pode errar no momento que você está pipetando uma amostra e esse erro pode fazer com que o seu sinal fluorescente lá na reação seja um pouco mais forte ou mais fraco. Por exemplo, na hora que você foi pipetar o cDNA na hora de fazer a reação de PCR em tempo real. E para uma amostra você pipeta um pouquinho mais do que na outra. Errou, pipetou, errou na mão mesmo. Você pipetou um pouquinho mais, você colocou um pouco mais de cDNA ali, consequentemente você está aumentando o nível de sinal, intensidade do sinal fluorescente. Consequentemente, você está dizendo de maneira errada que aquele gene é mais expresso do que o outro, por exemplo. Porque simplesmente que você pipetou errado e gerou mais fluorescência ali. É um exemplo. Eficiência de reação. Você tem uma reação de cDNA de transcrição reversa para a amostra 1 que é mais eficiente que a amostra 2, por alguma razão. Você vai interferir na fluorescência na PCR em tempo real lá na frente. Você tem uma amostra que é um pouquinho mais degradada que a outra. Você não tem muito controle sobre o nível de degradação da amostra. Esse nível de degradação pode interferir na geração de fluorescência? Pode. Você trabalhou com reagentes de lotes diferentes, foram manufaturados de maneiras diferentes. Pode gerar? Pode. Você pipetou um dia de mau humor, no outro dia você estava de bom humor. Pode gerar? Pode. Então, tudo que você fizer ao longo de todo o processo, tudo que você fizer ao longo de todo o processo de análise de expressão gênica por PCR em tempo real, pode interferir na geração de fluorescência. No final das contas, o que isso quer dizer? Que tudo que você puder evitar de variabilidade que não te interessa, como tudo isso que eu mencionei, todos esses exemplos que eu dei e outros vários que você, mesmo pensando aí, pode imaginar, tudo que você puder evitar de inserção de variabilidade no seu experimento, que por sua vez vai interferir na geração de fluorescência, que por sua vez vai interferir no resultado final, você deve evitar. Você deve evitar o máximo possível. Você tem que homogeneizar o máximo possível aquilo que você está fazendo. Mas é óbvio que é impossível você não inserir viés no experimento. Você ser livre de qualquer tipo de viés no seu experimento. É impossível isso.
Então, para isso, para corrigir todos os vieses que você não consegue evitar, você tem que normalizar os dados, você tem que corrigir os dados, você tem que dar uma maneira, você tem que encontrar uma maneira de normalizar essas variabilidades que você inseriu ali e não gostaria que elas estivessem inseridas. E existem algumas maneiras de você corrigir variabilidade, de normalizar, de corrigir os seus dados, mas a mais utilizada, que é provavelmente a que vai servir para você, porque ela é que serve para a maioria dos casos, é através de genes de referência, que é o que está relacionado com a pergunta da nossa querida inscrita, nossa querida seguidora. Eu não sei se é mulher ou homem, eu não sei por que eu imaginei que fosse uma mulher, mas pode ser uma mulher ou homem. Mas de qualquer maneira, essa pessoa ela fez a pergunta e então está relacionado com o gene de referência, que é uma das maneiras de você normalizar esse tipo de problema, esse tipo de viés no seu experimento, tá bom? E para um gene de referência normalizar os resultados, ou melhor, o que é um gene de referência no final das contas? Um gene de referência ele é um gene como o gene que você quer analisar, como o gene-alvo que é o objeto do seu estudo, tá? É aquilo que você quer quantificar o nível de expressão. O gene de referência ele não é diferente disso. Ele não é diferente disso, só que ele tem uma característica específica para o seu experimento. O nível de expressão de um gene de referência, de um bom gene de referência, ele não deve variar, ele não deve mudar, independente do que você tenha feito ali no seu experimento, independente se é uma amostra tratada ou uma amostra controle. Em outras palavras, o nível de expressão do gene de referência ele tem que ser estável ao longo de todas as amostras, ao longo de todos os seus grupos do seu experimento. Ele tem que ser estável. Você tem que encontrar genes que tenham um nível de expressão estável, não importa o que você tenha feito no seu experimento. Não importa se você está analisando macho e fêmea, se você está analisando raça Y, raça X, se você está analisando enfermo versus doente, se você está analisando amostra tratada ou amostra controle. Não importa o que você tenha feito, o nível de expressão desses genes, que são os genes de referência, o nível tem que ser sempre igual ou muito parecido, muito estável entre todas as suas condições experimentais, entre todas as suas amostras, entre tudo, tá? É isso aí. Só que, obviamente, você deve estar se perguntando, da onde vem esses genes? Como eu descubro esses genes? Onde eu encontro esses genes? Aí é que está o grande segredo da coisa. Não é o grande segredo, mas é a grande dificuldade da coisa. Porque o nível de expressão do seu gene-alvo você não sabe. É isso que você quer descobrir. É isso para isso que você está fazendo o experimento. Só que o gene de referência, de alguma maneira, você tem que saber, mesmo que você não saiba qual é a intensidade do nível de expressão, você tem que saber que o nível de expressão é constante ao longo de todas as suas amostras. E para saber isso, você tem que fazer teste. Existem algoritmos, existem modelos matemáticos e estatísticos que fazem testes em cima do nível de expressão de alguns genes e para dar um valor numérico do nível de estabilidade dele. Uma vez que você faz o teste e descobre quais são os genes que são mais estáveis ao longo do seu experimento, você pode utilizá-los, você pode escolhê-los para normalizar os seus dados. E aí talvez venha, acho que vem a pergunta dela ou dele, de novo, como escolher bons genes de referência? Bom, você já sabe que agora vocês vão ter que fazer teste para descobrir o nível de estabilidade. Existem algoritmos como o GNorm, o NormFinder, BestKeeper, são algoritmos que fazem normalização dos dados ou que te auxiliam a selecionar genes de referência ou genes com estabilidade no nível de expressão. E esses algoritmos, alguns softwares, outros softwares de empresas, eles englobam esses algoritmos que eu acabei de mencionar ali, então você pode usar qualquer um deles, aquele que se encaixa melhor aí na sua situação, mas o fato é que para você descobrir qual é o gene que tem a maior estabilidade, quais são os genes que têm a maior estabilidade, você tem que testar vários, você precisa ter uma lista de candidatos a genes de referência, você precisa dessa lista. Aí talvez sim eu esteja chegando perto da resposta, como escolher bons genes de referência? Bom, a primeira coisa é, para ser bom, tem que ter o nível de expressão estável ao longo de todo o seu experimento, ao longo de suas amostras, grupos experimentais. Primeira coisa é isso. Agora, como você vai saber? Utilizando um software que vai te dar, um algoritmo que vai te dar esse valor de estabilidade. Tá, mas como eu chego nos genes que vão participar lá do teste no software? Vindo de uma lista de candidatos. E essa lista de candidatos você pode adquirir de alguma maneira. Algumas maneiras. A primeira delas, você pode ir para a literatura, procurar algum experimento que trabalhou com genes, ou melhor, que trabalhou com um organismo
como o seu, trabalhou com o mesmo organismo que você está trabalhando, e uma condição experimental parecida com a sua. Ué, por que isso? Talvez você esteja perguntando, por que isso? Porque o nível de estabilidade de expressão dos genes que foram referência para esse experimento, para esse artigo científico que você está usando como referência, não necessariamente vai ter o mesmo nível de estabilidade no seu experimento, porque, escuta o que eu vou te falar agora, para tudo que você está fazendo e imprime isso que eu vou te falar agora, dá um print, não vai ter legenda, né? Não adianta dar print, mas ouve o que eu estou te falando agora, não existe um gene de referência universal, não importa se o seu amigo que tem as mesmas condições experimentais que você encontrou o gene X ou o gene Y como uma boa referência para o experimento dele, o nível de estabilidade era excelente no caso dele, isso não quer dizer que vai ser no seu também. Não importa que você tenha encontrado um artigo científico e que fez exatamente as mesmas coisas que você, isso não garante que os genes de referência para aquele artigo, naquele experimento, vai ser os mesmos genes, serão os mesmos genes de referência para você. Você sempre tem que testar. Então você vai procurar. Você vai começar procurando, talvez aí num artigo científico, que tem as condições mais parecidas com as suas, o organismo seja o mesmo e talvez aquele gene de referência que ele utilizou ali sejam bons candidatos para você testar. Essa é a primeira possibilidade, busque os candidatos em literatura científica. Segunda opção, você pode buscar em banco de dados. Existem bancos de dados disponíveis na internet, se você der uma busca você vai encontrar. E tem uma terceira opção, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, que eu acho, é um banco de dados também no final das contas, mas é mais uma lista de possíveis genes de referência separado por nome ou por organismo. Ali também é um bom indicativo, você pode começar, selecionar, eu te aconselharia a selecionar uns 6 genes de referência, testar 6 e escolher alguns aí desses 6 de acordo com o nível de estabilidade que você vai descobrir utilizando um desses algoritmos que eu mencionei. Então, beleza, como escolher já está respondido. Quantos housekeeping ou quantos genes de referência é necessário ter? Varia. Isso depende de caso a caso. Para você conseguir identificar a estabilidade de um gene, de expressão de um gene de referência, você precisa testar mais do que um, porque com a informação de um gene de referência, só com um candidato a gene de referência, matematicamente falando, não só matematicamente falando, é muito improvável, é impossível que você consiga descobrir a estabilidade daquele gene. Você precisa comparar o nível de expressão daquele gene com outros genes. É isso que os algoritmos que eu mencionei aqui, o de norm, find, best keeper, eles fazem. Eles vão utilizar, não sei se todos da mesma maneira, mas eles vão utilizar a informação de vários genes de referência ou de vários candidatos a genes de referência para descobrir qual é o gene que tem a maior estabilidade ou quais são os genes de maior estabilidade. Mas não existe um número mínimo para você trabalhar. O aconselhável é que você comece com 3, pelo menos 3, que você escolha os 3 genes mais estáveis e trabalhe com a média de nível de expressão desses 3 genes, mas eventualmente, se você tiver dificuldade para encontrar um gene ou um grupo de genes de alta estabilidade, você vai ter que ir adicionando novos genes na sua análise para que a informação desse conjunto de genes seja suficiente para normalizar os seus resultados. Beleza? Então, respondida essa primeira pergunta aqui, de longe era a mais complexa do dia e a partir dela a gente consegue acelerar para as próximas. Vamos para a segunda pergunta. Quais são os requerimentos que devem ter os primers do gene de interesse e do gene de referência? Quais são os requerimentos do primer? Bom, a primeira coisa aqui é que quanto o primer, o primer é outras coisas, primer e sonda, o seu ensaio de modo geral, ele vai ter grande importância lá na eficiência da sua reação de PCR. Várias coisas interferem na eficiência de reação da PCR, mas os ensaios talvez seja aqui um dos determinantes no processo de análise em si, lá na PCR em tempo real. Bom, o fato é o seguinte, para você, quais são os requerimentos primers? Você tem que trabalhar com primers, trabalhar com primer e sonda que façam reações muito eficientes, o mais próximo possível de 100% de eficiência. Dá para trabalhar com menos de 100% de eficiência? Dá para trabalhar com menos de 100% de eficiência, só que aí você vai escolher um método ou outro de análise. Por exemplo,
Se você for trabalhar com o método delta-delta-CQ, que é o método mais utilizado, é o mais fácil, é o mais barato, é o que menos gasta a amostra aí, você necessariamente tem que ter ensaios, reações de PCR de modo geral, amplificando com o mesmo nível de eficiência, ou um nível de eficiência muito parecido entre todas as suas amostras, N-alvo, gente de referência, o grupo X, todo mundo tem que estar amplificando ali mais ou menos com a mesma eficiência para você poder utilizar o CQ como valor numérico, tá? Só uma informação extra. Agora, se você estiver trabalhando com curva padrão relativa, aí a eficiência pode ser diferente de 100% ou com eficiência diferente entre os seus genes, não importa se é alvo ou referência. Aí você pode, mas de qualquer maneira, você vai trabalhar para desenhar bons primers, para desenhar bons ensaios, que é o que eu vou mostrar algumas recomendações aqui para vocês. Isso aqui não está escrito em pedra, depende do primer, depende da sua situação, depende do master mix que você usa, depende até do equipamento que você usa, mas aqui são algumas recomendações. Primer. Você deve desenhar primers que gerem, que amplifique produtos entre 50 a 150 pares de bases. Para PCR em tempo real você não quer fragmentos muito longos, você quer fragmentos menores, mais curtinhos, por várias razões, né? Fragmento maior é mais difícil de amplificar, tende a diminuir um pouco a eficiência, você aumenta a probabilidade do primer se ligar inespecificamente, tem várias condições. Entre elas, você vai querer também que a temperatura de anelamento do primer e a fase de extensão da PCR ocorram mais ou menos aí na mesma temperatura, diferente de uma PCR convencional, vai ser ali por volta de 60 graus, né? Então o anelamento do primer, extensão da nova fita, a incorporação dos nucleotídeos vai ser feita aí por volta de 60 graus Celsius. Conteúdo de GIC de 20 a 80%, tentando trabalhar próximo de 50%, mais ou menos 50%, porque quanto maior a quantidade de GIC, maior é a estabilidade dessa fita, maior é a quantidade de energia que você vai precisar para dissociar essa fita aqui. Então tem vários componentes que interferem na estabilidade de um oligonucleotídeo como o primer. Então trabalhar aí próximo de 50%, entre 20% e 80%, próximo de 50%. Evitar repetição consecutiva da mesma base, principalmente de guanina, também relacionado a isso também, para você manter um nível de estabilidade daquele seu oligonucleotídeo mais próximo, mais homogêneo entre os primers e sondas de todas as reações, para você evitar que tenha que padronizar as reações com muita intensidade, otimizar muito a concentração de oligonucleotídeo, para você poder comparar um alvo com o outro sem muitos problemas, né? Sem muita demanda de padronização. A ATM deve ser próxima de 60 graus, então de novo aqui você quer manter a ATM, que consequentemente vai interferir na temperatura de anelamento, meio que constante para todos os seus alvos, para todos os seus primers, para você ter uma condição mais homogênea de PCR em tempo real e fazer um experimento com talvez mais facilidade, mais rapidez, que dá menos trabalho, que demanda menos padronização. Extremidade 3 linha com menor estabilidade. Por que isso? Porque você não quer que a extremidade 3 linha do seu primer se ligue primeiro lá no alvo. Você quer que comece a ligação pelo 5 e por último termine lá no 3 linha. Então as regiões menos estáveis, elas demoram mais para se ligar ao alvo quando você está baixando a temperatura, né? Então você estava lá 95 graus, você vai baixando, baixando, baixando. Quem se liga primeiro? As regiões mais estáveis, aquelas regiões que têm maior quantidade de GIC, por exemplo, elas se ligam primeiro no seu alvo. E as menos estáveis se ligam por último. Então, quando você vai baixando a temperatura, você quer que a extremidade 3 linhas se ligue por último, porque a 5 linha, que é da onde a DNA polimerase vai começar a adicionar os nucleotídeos, já vai estar incorporado, vai estar ligado ali e vai começar a trabalhar adequadamente para produzir a sua nova fita aí. Isso, no final das contas, aumenta a eficiência de PCR. Isso aqui tudo aumenta a eficiência de PCR, mas isso aqui também é um passo importante, uma característica importante do primer para aumentar o nível de eficiência de uma reação ou de um ensaio. E no caso da sonda, amplicon a mesma coisa, porque o amplicon vai ser o mesmo se você estiver trabalhando com sonda, né? Não necessariamente você está trabalhando com sonda, pode trabalhar só com primer se você estiver trabalhando com intercalante de DNA, como o Cyber, por exemplo. Mas se você estiver trabalhando com sonda também, o amplicon vai ser o mesmo, obviamente. O conteúdo de GIC também, entre 20% e 80%, aqui não muda. Evitar repetição consecutiva da mesma base, a mesma coisa aqui, principalmente guanina. A gente vai falar da guanina daqui a pouco de novo. A TM, aqui ela tem que ser mais alta, ela tem que estar próximo a 70 graus, por exemplo.
Por quê? Ela está aqui 10 graus acima também do primer, né? Se o primer está a 60, você quer uma sonda que esteja a 70. Por quê? Porque você está de novo a 95 graus Celsius lá na denaturação da sua PCR, vai baixando essa temperatura até que os primers e a sonda se liguem. Só que você quer que a sonda se ligue um pouco antes dos primers, para que você tenha certeza de quando a nova fita for formada, aquela sonda seja quebrada e a geração de fluorescência seja emitida aí para o ambiente. Em outras palavras, você quer ter certeza que toda vez que uma nova fita é formada, ou toda vez que um produto de PCR é gerado ali naquela sua reação, você quer ter certeza que a fluorescência vai ser gerada também, para você manter a proporção entre o nível de produto gerado e o nível de fluorescência, a quantidade de produto gerado em uma PCR e o nível de fluorescência em uma reação, porque é só dessa maneira que você consegue transformar o valor, aquela informação biológica em uma informação digital, uma informação de fluorescência que vai ser transformada numa informação numérica lá na frente. Tem que ter essa proporção, ela tem que se manter. É por isso, tá? Aí depois, aí voltamos aqui, né? Falando da guanina aqui, voltamos de novo. Nenhuma guanina na extremidade 5' da sua sonda, porque é muito provável que é na extremidade 5' da sua sonda que vai estar quem? O seu fluoróforo reporter, aquele fluoróforo que você quer detectar a fluorescência, que você quer capturar a informação dele, de nível de fluorescência dele para gerar seu valor numérico. Só que a guanina, ela tem um efeitozinho quencher, né? Ela de certo modo, ela interfere na emissão de fluorescência do seu reporter. Ela interfere de alguma maneira ali. Então você não quer uma guanina próxima ao reporter para que não tenha essa variação da perturbação da emissão de fluorescência do seu reporter. Então por isso. E também selecionar a fita que tenha maior quantidade de citosinas do que guanina. E aí a gente vai para a terceira pergunta. O gene-alvo e o controle endógeno, aqui o gene de referência, o gene-alvo e o gene de referência tem que ser necessariamente da mesma espécie? Bom, se você viu a resposta da primeira pergunta, e se por acaso você chegou nessa pergunta aqui e não viu a resposta da primeira, volta lá porque vai fazer todo sentido. Se você viu então a resposta da primeira pergunta da sessão de hoje, você já sabe me responder isso daqui. O gene-alvo e o controle endógeno, o gene de referência, tem que ser necessariamente da mesma espécie? Tem, porque só dessa maneira, só ele sendo da mesma espécie, não só da mesma espécie, ele tem que ser da mesma amostra, ele tem que ser proveniente da mesma amostra, só dessa maneira que é possível um gene de referência normalizar variações do nível de expressão lá do gene-alvo. Por que isso? Porque como é feita a normalização por um gene de referência, né? O gene de referência a gente já sabe agora que ele deve ter seu nível de expressão estável ao longo de toda a sua condição experimental, dependendo de se é tratado, controle, amostra 1 ou amostra 2. O nível de expressão do gene de referência tem que ser estável. Como que essa estabilidade vai me ajudar a normalizar os meus dados ou corrigir as variabilidades ali no meu experimento? O fato é o seguinte, como você não sabe o nível de expressão do seu alvo, que é isso que você quer saber, mas você sabe que o seu gene de referência ele tem um valor estável, você consegue a partir daí assumir que todo fator que causou variação na geração de fluorescência do seu gene de referência também causou variação na mesma intensidade, na mesma proporção no seu gene-alvo. Isso quer dizer o seguinte, se você extrair um pouco mais de RNA para o seu gene de referência, você extrai um pouco mais de RNA para o seu gene-alvo também, porque eles são provenientes da mesma amostra. Você coletou um tecido lá sei lá, você trabalhou com tecido, você trabalhou com tecido, por exemplo, você vai coletar o tecido, a hora que você coleta o tecido para o gene de referência e para o seu gene-alvo. Quando você vai fazer o cDNA, transcrição reversa, você vai fazer a transição reversa para o seu gene de referência e para o seu gene-alvo. Quando você vai fazer a quantificação do seu RNA, você vai fazer de um, você sempre vai fazer dos dois juntos. Então, se alguma coisa causou algum fator causou variabilidade no seu gene de referência, ele causou também de maneira proporcional no seu gene-alvo. Então eles variam assim, as coisas que fazem eles variarem, os fatores que fazem eles variarem, vão fazer assim, eles vão estar sempre juntos. E é por isso que você consegue normalizar os seus dados utilizando o nível de expressão constante do seu gene de referência. Então se você tem um gene de referência que é de uma outra espécie, não faz sentido nenhum. Aliás, o gene de referência ele tem que ser da mesma amostra. Não adianta você coletar uma amostra para fazer seu gene-alvo e coletar uma outra amostra para fazer seu gene de referência. Eles têm que estar juntos. Tudo que causa fator de variação em um tem que causar no outro também para ele poder ser um bom normalizador, certo? Então essa pergunta aqui está respondida. Mas aí tem uma segunda parte. Caso não, como isso pode interferir na minha análise?
já deu para entender, né? Vai interferir absurdamente. Aliás, se você utilizar um gene de referência que não é da sua amostra, que é de outro organismo, ele não é gene de referência coisa nenhuma, ele não está servindo para nada ali, ele está fazendo você gastar reagente e dor de cabeça, e não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Vamos para essa próxima pergunta. Qual a importância da quantificação do cDNA? Essa é uma boa pergunta, porque a gente demanda um pouco de raciocínio aqui para a gente entender o porquê que a gente não deve quantificar o cDNA. Quando a gente faz análise de expressão gênica por PCR em tempo real, você vai extrair o RNA, você vai quantificar esse RNA, o valor dessa quantificação você vai utilizar para fazer o seu DNA, para fazer a transcrição reversa, e esse mesmo valor aqui você vai utilizar para fazer a PCR em tempo real. Ou seja, você quantifica o RNA uma vez e é esse valor de quantificação que você vai utilizar. Você não vai quantificar o cDNA. Você não precisa, você não deve quantificar o cDNA. É o valor do RNA que você vai usar sempre ao longo de todo o processo a partir de agora. Por que isso? Porque, infelizmente, o cDNA, a reação de transcrição reversa, é um mal que está ali no meio do caminho, é um viés que está ali no meio do caminho, porque a gente não consegue fazer PCR a partir de RNA. Você precisa utilizar esse RNA para sintetizar uma molécula de DNA complementar e a partir daí fazer a PCR. Então tem um viés, um mal aí no meio do caminho que a gente tem que lidar com ele, que é a transcrição reversa. Tá? Infelizmente ela está ali no meio. Então você pega o seu RNA, sintetiza uma molécula de DNA complementar, que é o cDNA, e aí sim você vai fazer a PCR em tempo real. Tem esse intruso aí no meio do caminho. E por que não se quantifica o cDNA? A pergunta eu passo para você. Como você quantificaria esse seu cDNA? Você tem seu RNA ali quantificado bonitinho, utilizou ele para fazer o cDNA, seu cDNA está feito, agora você vai fazer a PCR em tempo real. Por qual método você quantificaria esse seu cDNA aí? Me diz. Talvez você esteja pensando por espectrofotometria, por nanodrop, por exemplo. Você tem um problema se você quantificar o seu cDNA por um espectrofotômetro. O problema é o seguinte, o espectrofotômetro ele vai fazer a quantificação através da absorvância de luz de ácido nucleico, que absorve luz aí por volta de 260 nanômetros, certo? Certo. Então, ali dentro você tem o seu RNA, você tem o primer, você tem nucleotídeo livre e você tem o cDNA. Tudo isso absorvendo luz a 260 nanômetros. Como que você vai discriminar o que é luz, absorvância de luz de RNA, do primer, de cDNA, de nucleotídeo livre? Não dá, você ia inserir um viés muito maior. Você muito provavelmente ia superestimar a quantidade do seu cDNA se você fizesse uma análise como essa. Ah, então dá para fazer por fluorometria, porque fluorometria existem ensaios que vão detectar e que vão codificar DNA fita simples. Existem ensaios de fato fluoróforos específicos para DNA fita simples. Só que ainda assim, ali no meio você tem primer, você tem primer livre. Primer livre é DNA fita simples, então é mais um viés. Não dá para quantificar o cDNA, por isso que é um viés a mais que você coloca. Então, você esquece quantificação do cDNA na grande maioria dos casos. Talvez tenha alguma exceção aí, talvez, mas na grande maioria dos casos você esquece quantificar cDNA. O que você vai fazer? Você vai assumir que aquela quantidade que você utilizou de RNA na transcrição reversa foi sintetizada em cDNA. Você vai assumir uma eficiência de 100% ou algo muito parecido com isso no processo de transição reversa. Então, se você quantificou 20 nanogramas de RNA, são 20 gramas de cDNA lá na ponta depois da transição reversa. É isso, essa informação que você vai utilizar para a sua PCR em tempo real. É isso que você vai fazer. Agora, para você poder fazer essa suposição, assumir essa eficiência de 100%, essa linearidade de quantidade entre RNA e cDNA, você deve utilizar um kit, você deve utilizar uma transcriptase reversa de qualidade, que te permita fazer esse tipo de suposição. Caso contrário, é um viés que você está inserindo no seu experimento e você não sabe que está inserindo ou não sabe em que intensidade você está inserindo. Certo? Próxima pergunta. Utilizar cDNA produzido por outras pessoas é realmente uma variável que pode alterar seus resultados? De novo, se você ver as outras perguntas, você já sabe responder essa daqui. Sim, todos os fatores que podem interferir na geração de fluorescência lá na PCR em tempo real, é um fator que pode atrapalhar seus dados ou interferir nos seus dados? Sim. Então, uma outra pessoa pipetando, produzindo seu cDNA, ou laboratórios que trabalham com bancos de dados cDNA, isso pode interferir no resultado? Pode.
Pode sim. Agora, você pode evitar isso? Se você pode evitar esse viés aqui, evite. Faça você mesmo. Ou trabalhe em um grupo que você tem um controle de quem está fazendo ali, pelo menos. Ou seja sempre a mesma pessoa que está fazendo. Isso ajuda. Então, se você puder evitar esse viés, evite. Se você não puder evitar, em alguns casos não dá para evitar, utilize bons normalizadores, utilize bons gerentes de referência e tente eliminar todos os outros viés aí da sua reação, porque talvez esse sozinho não seja tão importante. Se você fizer boas normalizações, boas correções depois, esse sozinho talvez não seja tão importante. Certo? E acho que essa foi a última pergunta. Muito obrigado por mais essa sessão. Extração de dúvidas agora com o nome e não se esqueça, manda sua dúvida aí para mim, manda sua pergunta para mim que eu vou fazer o máximo possível para responder ela aqui em vídeo para você, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!